You are faithful, faithful through all things. You are faithful, faithful through all things. Olá, olá, sejam todos bem-vindos, gratidão por você sintonizar aqui no canal Holístico de Evolução Espiritual. Se você está chegando aqui pela primeira vez, permita-me me apresentar. Eu sou Cláudio Gomes, sou mestre reikiano, sou terapeuta holístico vibracional, radiestesista, apômetra, espiritualista e escritor, tá bom? Eu tenho mais ou menos 14 livros publicados lá na Amazon Kindle, uma grande maioria lá disposta para os associados de forma gratuita, tá bom? Deve ter um ou dois apenas livros que não estão gratuitos para os sócios, mas aqueles que não são sócios e queiram adquirir qualquer uma das publicações, o precinho é bem mais baratinho que um hambúrguer pequenininho lá do McDonald's, tá bom? Bom, gente, o tema do vídeo hoje é um tema bastante interessante, né? Talvez você até já tenha uma certa noção que as músicas possuem frequências e que determinadas músicas podem nos fazer mal e outras nos fazer bem. E o tema é interessante e eu vou explicar e vou passar um vídeo aqui também que eu captei, né, no próprio YouTube de um senhor que eu já sigo sempre que possível, também porque eu também tenho uma agenda bastante corrida durante o dia. Eu às vezes não tenho tempo nem de ver um jornal, né? E eu trago esse vídeo justamente para engrandecer o conteúdo aqui desse tema, porque é um senhor estudioso também, e eu faço questão de segui-lo, porque ele é... Se eu tenho 14 livros publicados, já tenho uma certa autoridade, imagina ele que tem mais de 50. Né? E é também um espiritualista, um estudioso profundo, e eu sempre que posso, eu assisto às palestras ou os vídeos que são postados aí, os podcasts que ele participa. O nome dele é Jean Val, né? Na verdade, esse é um pseudônimo que ele usa, o nome dele é Rogério. Tá? Me permita colocar o seu conteúdo aqui, meu caro, né, professor, porque eu tenho como professor, eu tenho 30 anos, né, mais de 30 anos de estudo, né, dedicado a fazer terapias, tratamentos. Já trabalhei em centros espíritas, promovendo cura, sempre voltado para a área de cura. O meu primeiro curso de tratamento, né, holístico foi o Reiki. Então eu sou reikiano há mais de 30 anos e trabalhei, né, em centros que promoviam o atendimento do Reiki de forma gratuita, e esse foi para mim um enorme treinamento, né, um enorme aprendizado acima de tudo, né, porque éramos um grupo grande, todas as pessoas eram estudiosas do espiritismo, faziam parte, né, de grupos espíritas, de casas espíritas, estudávamos bastante, uma vez por semana na casa espírita, participávamos ajudando, e 2 vezes por semana boa parte desse pessoal aplicava Reiki numa outra casa, né, para as pessoas. Então, até vou fazer um convite a você, porque eu mantenho um grupo de Reiki,
Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você. Caso você goste do conteúdo, avalie e de qualquer maneira você quer experimentar o Reiki, quer receber uma energia Reiki, né? Eu periodicamente faço o envio de Reiki em massa para as pessoas desse grupo e mesmo fazendo parte do grupo, há necessidade de quando eu coloco lá, gente, dia tal eu vou fazer o envio do Reiki, você precisa se manifestar e autorizar o recebimento desse Reiki, porque é dessa maneira que eu trabalho, só de forma divina. Você precisa me autorizar. Por mais que eu queira fazer o Reiki para o mundo inteiro, né, só é válido para aquelas pessoas que aceitam, que autorizam, né, que eu envie esse Reiki para elas. Então, venha fazer parte. Né? Se você gosta do conteúdo no tema, né? Evolução humana, espiritual, transição planetária, conhecimento espiritual, né? Eu não tenho como é que eu posso dizer para você? Eu não vou dizer religião, porque não é religião, mas eu não tenho uma doutrina ou essa ou aquela, né? Eu sou uma pessoa que desde muito cedo, desde muito pequeno, né, eu vivencio a espiritualidade na minha vida. Eu fui criado num berço espírita, onde meu avô inclusive, foi sócio fundador de uma casa espírita na capital paulista chamada Luz Divina, né? E o que acontece? Então, desde muito pequenininho, né, eu sempre fui muito curioso, sempre estudei. Logo na pré-escola, né, eu fui estudar numa escola católica, gerenciada por padres e freiras, né? Então quem dava aula eram as freiras, era um colégio católico lá na cidade de Santos, e desde muito pequenininho, né, eu venho aprendendo, estudando, sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de entender as coisas, né? Então eu ouço, aprendo às vezes alguma coisa, mas eu não me contento só com aquilo que está sendo passado. Eu sempre fui uma pessoa que sempre buscou, né, entender, mesmo quando a coisa às vezes é passada por alguém, aquele ensinamento, eu vou, se me interessar, é óbvio, né? Eu sempre vou buscar mais, eu sempre vou além daquilo para entender, para saber, né, para comparar as ideias das pessoas, né? Então, fica aqui até uma dica para você, né, caso alguma coisa aqui que eu diga, nunca leve tudo, né, como sendo a última palavra. Sempre procure mais, sempre tente evoluir buscando, indagando, perguntando, querendo saber, porque estamos passando num momento de transição planetária onde cada vez mais nos é requerido o quê? Sabedoria. Ninguém consegue evoluir na vida sem adquirir conhecimento. Então nós precisamos, né, deixar de ser, desculpe a expressão, um pouquinho preguiçosos, né? É só de ouvir e achar que aquilo é uma verdade absoluta. Nada é muito absoluto, né? Você vai ver até no vídeo que eu vou colocar o Janval falando que um livro que ele leu, ele teve que ler 2, 3 vezes e ainda assim ele acha que não entendeu, e que a tua verdade hoje, né, pode não ser amanhã exatamente aquilo. Você pode evoluir, você pode perceber que talvez você estava indo num caminho errado, né, e tem total direito de recalcular a rota e tomar um caminho diferente, ou até de tentar entender aquilo de uma forma mais profunda. Uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas que me seguem e até as pessoas que eu trato eventualmente através das terapias que aplico, é que não há fórmula mágica, gente. Não há uma pílula para resolver um problema, uma situação. Não há uma fórmula mágica, não há uma oração mágica que vá resolver seu problema.
Existe sim uma quantidade de situações e de contextos que precisamos entender, né, e aplicar na nossa vida para que as coisas comecem a fluir positivamente ao ponto da gente conseguir alcançar aquela ou essa situação que nós desejamos. Eu sei que vivemos, né, no mundo hoje onde as pessoas estão cada vez mais adoecidas, estão mais doentes. O tempo todo somos bombardeados, né, de informações, de situações que nos geram pânico, medo, nos deixam angustiados, nos deixam preocupados, né, e isso faz com que as nossas vibrações caiam, ok? E tudo na vida, tudo, absolutamente tudo, né, até uma simples tampinha, né, de garrafa como essa, é formado de átomos, moléculas e de energia. Tudo vibra, tudo tem vibração, né? Então por isso que as músicas têm uma grande influência na nossa vida, na nossa saúde, na nossa alegria, na nossa tristeza, né? E, enfim, nós vamos entender como que as frequências podem influenciar na nossa vida e no nosso momento. Se você está se sentindo, está num momento de depressão, você está triste, está chateado, está com uma vida cheia de problemas, né? Você está contaminado e principalmente contaminada e principalmente com as suas frequências muito baixas. E o que a gente pode fazer para proporcionar a você uma melhora nisso? Para isso eu tenho essa sessão, né, dentro do canal, que é de músicas frequenciais, tá? Cada música ali colocada, todos os dias é uma transmissão nova, gente, passa por uma produção, nada é feito ali aleatoriamente, você vai ver, dá para você fazer meditação, para aqueles que aplicam reiki, para aqueles que querem obter foco, aqueles que querem aumentar as suas vibrações, querem proporcionar uma condição até de cura de algum probleminha que está passando na vida, porque eu tenho relatos de pessoas que estavam com dor de cabeça, com dor nas costas, estavam passando por um momento ali meio, né, complicadinho, sintonizou, colocou, ouviu lá 10, 15, 20 minutos e percebeu que começou a ficar melhor, né? Então, assim, quando eu coloco uma música ali, sempre tem um tema, um título, e tem na descrição as frequências que aquela música contém. E ali, cada frequência é colocado para você os benefícios que aquela frequência pode trazer para o seu momento, para a sua vida, né? E você vai perceber que é tudo muito bem feito e, acima de tudo, você vai sentir isso, né? Muitas pessoas já falam, olha, quando a gente ouve tal música, a gente parece que aciona algumas coisas dentro da gente que, né, a gente sente isso. Então, assim, tudo que é feito, tudo que tem frequência, ela vai gerar um resultado na tua vida. Nós hoje precisamos entender uma série de situações que estão ocorrendo na nossa vida, né? Muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, complicados, e não acham uma saída, não acham uma condição de melhorar, né? A maioria das pessoas que eu já tratei passaram no começo por momentos dessa forma e hoje estão já vivenciando e experienciando momentos de alívios, estão evoluindo, estão prosperando, estão, né, indo de encontro dos seus objetivos, alcançando, né, benefícios maiores, mas tudo isso é um processo, por isso que eu falei que não existe uma pílula, não existe uma receita, o que existe é um entendimento. E aí
fica aí o convite, continue, não vá embora, não pare o vídeo na metade, né? Siga o canal, assista os outros conteúdos que estão antes desse vídeo para que você entenda a minha proposta, assim como as pessoas, né, que hoje já nos seguem e estão alcançando os seus objetivos porque já entenderam que você precisa se movimentar, precisa entender o que é frequência, ok? Então vamos lá, gente. Eu quero deixar aqui um pensamento para você antes de tudo, né? Para te alertar o quanto é importante você entender que quanto mais alta for a sua frequência, mais você se alinha com os benefícios do universo, tá bom? E aí a gente precisa entender uma série de coisinhas, como a música pode influenciar, os seus pensamentos positivos podem te ajudar a se manter nas frequências mais elevadas, ok? Porque a frequência é coisa séria, né? O próprio vídeo do Janval que eu vou colocar, ele vai falar o quanto, né, as coisas vibram, os planetas vibram, emitem frequências, as estrelas, e tudo isso acaba nos proporcionando um entendimento de saber que tudo na vida é frequência. Tudo na vida é uma condição de frequência. Se você está passando por um momento complicado, de tristeza, de depressão, de doença, de problemas financeiros, e você ali querendo vencer aquela situação e nunca consegue sair, né? Não consegue botar o teu nariz para fora para respirar um pouquinho. Por que que isso acontece? Porque de repente você esteja se prendendo cada vez mais dentro de uma caixa onde as frequências estão muito baixas, né? Eu fui budista durante muitos anos na minha vida. Foi uma das maiores escolas que eu consegui, né, ter na minha vida e entender muitas coisas. No budismo, nós, por exemplo, usamos os 10 estados de vida, né? As 10 condições humanas. As 5, de 5, 6, 7, 8, 9, 10, né, são as mais elevadas. Então, quanto mais alto, melhor, né? O estado de Buda, por exemplo, é o estado 10 de vida, onde você tem a iluminação, a plenitude. E a gente transformando isso em frequência por exemplo, a frequência de 1000 Hz, a frequência da iluminação. Então, tudo, né, a nível até de religião, tem uma correlação com as frequências. E tudo que tiver abaixo do estado de vida 5 para baixo, e quanto mais para baixo pior, né? Até o estado de inferno, que é o estado 0, nós também temos nas frequências. Tudo que tiver abaixo de... Eu uso a frequência 500 Hz para baixo, ok? Alguns terapeutas podem discordar de mim e falar não, que é a partir de 400 para baixo é que a situação começa a ficar ruim e cada vez mais ruim quanto mais para baixo for, porque as frequências mais baixas também são categorizadas como estado vibracional tão ruim quanto o estado de inferno. Então é o estado do medo, de pavor, de pânico, até o 0, que é de estagnação total. Porém, eu sou muito cauteloso, sou uma pessoa bastante criteriosa, né? Então, entre 400 e 500, para mim, apesar de estar ali, né, meio que positivo, eu costumo dizer assim, olha, tá numa situaçãozinha que tá naquela balança lá, né? Não tá bonzinho. Então vamos chegar no mínimo de 500 e a partir daí, né, através dos tratamentos, você sempre vai se manter mais elevado e mais potencializado. Mas, como diz, né, o próprio ensinamento búdico, né, e o próprio Buda, né, entendeu que para se manter nos estados mais elevados, nós precisamos modificar
os nossos padrões de vida. A gente precisa entender que devemos ali controlar a nossa mente, controlar a raiva, controlar os excessos, o ódio, o rancor, a melancolia, o ódio, a inveja, principalmente, porque são energias que trabalham nas frequências mais baixas. Por isso que é muito complicado uma pessoa que já está, né, passando por problemas, ela sozinha conseguir sair dessas frequências ou estado de vidas mais baixos para começar a enxergar uma solução. Porque o milagre é você encontrar uma fórmula ou uma forma de você sair dessas vibrações mais densas para as vibrações mais altas, mais cristalinas. E o canal de música ele serve para isso. E poucas pessoas entendem que só de ouvir uma música preparada frequencialmente para proporcionar uma condição de auxiliar você a sair dessas zonas inferiores que a maioria se encontra por conta da poluição energética que nos assola através do medo, através do caos, através dos amores não compreendidos, através da ira, né, da inveja. Tudo isso daí só nos traz problemas e sempre vem com a intenção de nos prejudicar. Então vamos entender, gente, que a intenção desse canal com essas 3 sessões é uma terapia, que você não está pagando nada por isso. Talvez até seja uma boia salva-vida para que você comece a entender e vir pedir ajuda ou para mim ou para outro terapeuta e até fazer um tratamento que te traga uma clareza, um entendimento para que você de fato comece a fazer a sua caminhada numa condição mais leve, mais suave, dentro de uma condição de alcançar os seus objetivos e os seus propósitos de vida, tá bom? Então assim, eu vou colocar agora aqui, eu vou interromper de vez em quando para dar uma certa explicação a você, até para que você tenha um entendimento um pouquinho melhor sobre esse assunto. Eu gostaria que você ficasse até o final, porque dessa maneira você vai poder entender o propósito de muitas coisas, tá bom? Vamos lá, eu vou mudar a telinha aqui para que você possa acompanhar. É só 15 minutinhos, eu talvez nem deixe o vídeo tocando todo, mas aí acompanhe comigo que você vai entender e aí a gente vai poder bater um papinho melhor sobre o que a música pode te proporcionar, tá bom? Tanto que a maioria do pessoal que aplica Reiki ou faz qualquer tipo de terapia holística sempre tem uma musiquinha de fundo, né? Você até agora estava ouvindo aí uma musiquinha. Agora que eu mudei para essa tela que a musiquinha parou, porque o áudio, né, da transmissão ali já não é muito boa. E aí eu tive que usar recursos aqui, né, de colocar filtros para potencializar um pouquinho, mas você vai perceber, né, que a qualidade do áudio do João Val não é tão perfeita talvez como o meu áudio que você esteja ouvindo, tá bom? Mas fique aqui conosco, nos acompanhe, tá bom? Vamos lá? Existe um livro maravilhoso chamado Nada Brahma. Em sânscrito isso significa tudo é som. Eu li esse livro várias vezes para poder entender. Acho que terminei sem entender tudo, mas consegui entender algumas coisas e ele me foi muito útil para eu entender a segunda versão do livro Drama Cósmico de Javé. Escrevi a primeira, mas mandei para o espaço, fui fazer a outra. E enquanto eu estava escrevendo... Obrigado, Gi. Enquanto eu estava escrevendo
esse livro, o Drama Cósmico de Javé, e também o Drama Espiritual Terreno, nessa época, o meu eu, Rogério, achava que o tal, o som, como os nossos irmãos hindus, tibetanos e outras culturas, né, sempre tiveram esse som como sendo sagrado, né, e seria ou corresponderia ao som do universo. Eu sempre respeitei tudo isso, mas inevitavelmente eu tive que começar a colecionar divergências de mim para comigo mesmo, em termos de estudos que eu fazia. E quando eu vi que nada em Javé era sagrado, tudo era podre, né? Desesperadamente tentando se tornar menos podre, mas sem conseguir. E quando depois o espírito que me anima a abrir os arquivos dele próprio para tempos anteriores à própria criação de Javé, em que eu, enquanto Rogério, pude, do meu espírito, perceber e receber as noções, as suas memórias em relação àqueles dias anteriores a essa criação, é que eu também percebi que não havia nada de sagrado em Prabrajana, ou seja, nos seres que criaram esse universo. O sagrado aqui, eu digo, é o vínculo a um Deus perfeito, maravilhoso, né? Existiam, sim, Prabrajana, uma figura maravilhosa, mas não tem essa questão. Isso aí é coisa que inventaram para a gente. E então eu tentei começar a me despir da preocupação de ter que achar sagrado aquilo que todos os meus médicos... Vamos lá, me permitam aqui uma pequena pausa para explicar uma situação aqui com relação ao que ele está dizendo, ok? Bom, como eu disse para vocês, né, até as pessoas que já me seguem, talvez ainda não saibam que eu tive uma formação búdica, tá? E eu estudei muito o budismo, tanto o japonês quanto o chinês e tibetano, tá bom? Tanto que eu me tornei monge, recebi, né, um nome búdico, que traduzindo, né, ali, a grosso modo, a tradução do meu nome é o ariano que está no caminho da busca, tá? O homem branco que está no caminho da busca espiritual, ok? E aqui ele fala que ele não vê nenhuma conotação com o mantra Aum consagrado, ok? E de fato, no meu entendimento, o Aum não é nada sagrado. É um mantra de ativação, ajustes e equilíbrio de um certo chakra. E nós vamos, talvez, numa live futura, falar sobre esses mantras, porque e são mantras específicos para ativação de chakras, tá bom? Então não é que é um som sagrado, considerado uma ligação com Deus, mas é um mantra que faz a ativação de um chakra específico, que é um chakra denominado altamente espiritual. O chakra, sim, é uma ligação divina, mas isso também não quer dizer que seja uma ligação com Deus, e sim com o divino. Uma pessoa, um indivíduo aqui que ele citou, de nome Javé, nós também vamos futuramente, eu vou ter que preparar uma aula, uma live, né, ou um vídeo gravado onde falaremos mais a respeito, porque Javé ou Yavé ou Jeová são as mesmas pessoas. E eu não quero entrar aqui no âmbito religioso, no contexto aqui dessa transmissão ao vivo, desse vídeo, justamente porque não é o foco disso, mas ele está citando, e eu quero te trazer aqui para que você tenha a condição de pesquisar
já caso isso lhe interesse, ou ver algumas outras publicações do Jean Val, né, com relação a esse tema, Javé ou Yavé, né, ou Jeová, que são as mesmas pessoas. E aqui eu já deixo, inclusive, um aviso para você que gosta muito de seguir o modismo de certos canais aí, ou de pessoas que replicam e publicam receitinhas de mantras, de rezas, de situações onde coisas te obrigam a pronunciar palavras que você não sabe o que é. E aí está um cuidado enorme que você tem que ter, porque nessa situação você vai ficar repetindo palavras ou decretando palavras que você não tem o conhecimento, e você pode estar desta maneira firmando contratos com entidades e com seres e obter o resultado completamente diferente ou negativo daquilo que você pretende. Então, muito cuidado. Eu digo isso com propriedade porque, como estudioso do budismo que fui durante muitos anos, né, e não foi apenas uma tradição, eu segui um certo caminho, né, e hoje eu entendo que tudo que eu estudei a nível espiritual, né, me proporcionou o que eu sou hoje. Eu não fiz apenas uma escola disso ou apenas daquilo. Eu vaguei por todas as portas. Se eu ver uma porta, eu vou entrar. Só que eu entro com cuidado, com respeito. E se eu perceber que ali não é ou não tem nada de benéfico para mim, eu saio de fininho. E saio fora e sei como manipular energias para que eu me purifique, eu me limpe dessa ou daquela outra situação. Então, por isso que eu digo, como estudante, eu me deparei com muitos mantras que eram falados, né, em tradições muito arcaicas. E eu tive que procurar saber o que eu estou falando. Por que eu tenho que falar isso? Por que eu tenho que ler um sutra, recitar um sutra, né, todo em linguagens arcaicas, né, que não é nem japonês, não é nem chinês, não é nem tibetano, né, são linguagens antigas. E o que isso está me remetendo? Qual o caminho que isso vai me levar? Então nós precisamos tomar cuidado. Quando você faz os 21 dias, a oração de Arcanjo Miguel, você sabe para quem você está orando? Ah, estou orando para o Arcanjo Miguel. Desculpe. Você vai entender futuramente que Arcanjo Miguel não é nada daquilo que hoje em dia é colocado. Primeiro que você precisa aprender a chamar a pessoa pelo nome dela. Você responde, se você se chama José, você vai responder pelo nome de José, Ozé, né? José, Ozé. Não, você chama-se José. Né? Então a mesma coisa são os nomes dos arcanjos. Né? Eu tenho um estudo que eu faço, tenho até livros, né, sobre a Cabala publicado, sobre os 72 anjos cabalísticos. Existem anjos que estão dispostos e disponíveis para auxiliar a humanidade, outros não, estão vivenciando ou em outras missões, e eles nem gostam de ser chamados, não gostam de ter o seu nome citado, né? Porque quando você cita o nome de alguém, você está clamando por aquela pessoa. Então, por isso que eu sou muito categórico quando eu digo, não faça sequer orações pré-fabricadas. Faça uma oração daquela que vem de dentro de você. Faça um decreto que você sabe que você não está amarrando a sua vida a nenhuma entidade e não está clamando especificamente, né, para aquela ou aquele arcanjo que você nem sabe se ele está disposto a te ajudar. Né? Não espere a ajuda. A humanidade hoje
tem que aprender a andar com as próprias pernas. Então, quando você estiver numa situação complicada, né, clame pelo seu mentor espiritual, né, que é uma pessoa que você sabe que está ali, foi designada para te acompanhar, para te orientar nessa sua jornada terrena. Os seus guardiões ancestrais que estão ali do seu lado, esses sim merecem. E o universo é uma potência energética muito grande. E basta apenas requerer o universo, agradecer ao universo, rogar pelas forças do universo, dos mestres, né? Dos mestres da luz, os mestres supremos. Aí tudo bem, você não está se ligando exclusivamente a nada e a ninguém, você está clamando. E você vai entender aqui, né? Eu vou continuar o vídeo, o próprio Janval vai falar aqui que ele segue aproximadamente 20 mestres, que ele estuda e reconhece como fonte de energia e de sabedoria. A mesma coisa nós temos que ter. Ok, gente? Vamos lá, vamos continuar. Desculpa esse parêntese muito grande, mas é necessário para que eu possa dissecar para você o que ele está tentando passar, porque esse senhor é uma pessoa de muito intelecto e ele ainda assim também tem as suas dúvidas com relação a muitas coisas, e dessa maneira nós temos que também duvidar de tudo, não aceitar tudo como sendo supremo, como sendo divino, como sendo absoluto. Nós temos que ter cuidado, porque muitas pessoas estão colocando na internet conteúdos que nem elas entendem e elas estão passando aquilo como uma receitinha de bolo que vai te fazer bem, e às vezes aquilo não vai te fazer bem. Eu tenho o caso de pessoas que eu estou tratando e cuidando, que quando eu descobri que, além do tratamento, elas estavam fazendo outras coisas, eu falei, bom, eu vou ser obrigado a parar, porque eu estou, né, te tratando, estou enviando uma série de tratamentos holísticos e você continua fazendo contratos e tratados que estão te amarrando cada vez mais. Eu estou tentando soltar os nós que você criou e você está criando novos. Então a mesma coisa eu lavar um carro para você, ficar limpando o teu carro e você teimando em botar o carro na lama. De que vai resolver? Não vai resolver absolutamente nada, não é verdade? Vamos lá? Mestres, e eu tenho mais de 20 figuras que eu, graças a esses seres, eu posso chamá-los de mestres, né? E se eu for seguir tudo que habita no meu psiquismo, se eu for traçar um rastro do que habita em mim hoje, esse rastro vai dar em cada um desses mestres, Jesus inclusive, principalmente, mas outros tantos lá na Índia. Mas ainda sendo meus mestres, eu sou obrigado a discordar de todos, porque eles consideram o homem como sendo o som sagrado. E não é. Não tem como ser. Mas é porque no romantismo que eles criaram, é inevitável, e como quem criou esse processo era alguém que achava isso, que é uma expressão adinata do Senhor Shiva. Que processo eu estou falando? De yoga profunda para tentar perceber esse som, ou alinhar-se, criar um diapasão comum com esse som, uma ressonância. É assim, você fazendo, você estaria, entre aspas, se alinhando com Deus, e não, na verdade. Que você se alinha com o som, mas que isso é Deus, que isso é sagrado, não é. Quando eu percebi isso, e o espírito que me anima já sabia disso, eu, Rogério, que não sabia, vim saber a partir de um certo momento, em sendo isso correto, porque muita coisa que a gente pensa que sabe, às vezes está profundamente errado, né? Mas eu fui, entre aspas, na perspectiva das minhas possibilidades, pondo isso em teste, e de fato eu vi que não é. Não é sagrado, mas é um nível profundo. E nesse nível profundo, há sim ressonância de muitas áreas do DNA dos demos, não nosso, não.
O DNA da gente é 28.869 genes dividido em áreas, que seriam áreas, programas meio que distintos, em termos dos estados mentais que um ser humano possui. Vaca tem 2, 3 estados mentais. Crocodilo, 1, 2. Macaco, 6, 7. Cachorro, nós humanos temos infinitos estados mentais, ou podemos ter. Nós não temos limite. E cada estado mental desse é o modo como o DNA da gente vibra. Vibrou de um jeito, um estado mental. Vibrou de outro. Cada vibração, ou seja, cada forma que o DNA se organiza. Os demos não conseguem fazer isso. Mas quando os demos fazem yoga, eles facilmente conseguem. Quando entram em certas sintonias vibratórias com essas frequências vibracionais, redundância, com essas frequências sonoras que a gente não escuta, mas do Brahmaloka, todo mundo escuta som a toda hora e ninguém sabe por quê e de onde vem. O Brahmaloka é maluquice. Então, lá, a pergunta de Gianni teria uma relação muito mais fácil de ser estabelecida. Na nossa situação humana, de fato, se a gente pegar o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? A gente pegar essa progressão sonora e imaginar que entre o Dó, Ré, entre esses dois tons, há uma infinidade de semitons aqui no meio, só dessas duas escalas. Então, a quantidade de vibração também é infinita, sonora, né? E qual é o problema? Cada corpo celeste tem a sua vibração sonora. Meu amigo Renan, grande astrônomo, e grande amigo e mestre, José Renan, ele fez parte da equipe de astrônomos europeus que descobriram exatamente isso. A sinfonia do cosmos, já que cada estrela, cada mundo emite uma nota, e se você constrói um aparelho que consegue escutar isso, você escuta o som do universo. Cada um de nós também emite uma frequência, emite um perfume, emite um som. Através da yoga, você cria estados mentais distintos ou estados de consciência alterada que vai, entre aspas, variando a expansão dessa frequência, e se você se torna alguém diferente, você muda a sua frequência também, quando você quiser. Na hora que você, entre aspas, se associa a algum tipo de ressonância... Aqui eu vou dar uma explicação para você do que ele está falando, como faz muito sentido. Principalmente pegando a parte frequencial e alinhando com o entendimento dos 10 estados de vida onde o budismo diz que nós transitamos, tem uma correlação muito grande. Porque se você entender que você frequencialmente pode se elevar e modificar os seus padrões energéticos, você vai entender que determinados sons em músicas podem influenciar o seu estado mental, seu estado, sua situação, sua condição. E, frequencialmente falando, isso faz muito sentido para que você entenda que uma pessoa que talvez esteja passando, esteja lá, vou usar um exemplo, abaixo dos 400 Hz. Então já é bem ruim. Quanto mais para baixo, pior ainda. Está ali passando e enfrentando diversos problemas, ela não consegue se elevar se ela não fizer um esforço ou não entender que, para que ela saia daquele problema que ela está enfrentando, ou aqueles problemas, seja de saúde, seja profissional, financeiro, emocional, amoroso, qualquer situação na sua vida, se você não procurar estimular-se de boas frequências, você vai continuar
e só vai se prejudicar e se adoecer cada vez mais. Por isso que é muito complicado uma pessoa sair do estado depressivo ou de solucionar um problema, porque ela fica vibrando no problema o tempo inteiro. Ela fica ressoando naquela frequência e piorando a condição dela. Então eu vou dar uma dica para você aqui. Eu vou usar um termo que todo mundo gosta e todo mundo gostaria, todo mundo que eu digo assim, a grande massa, a grande quantidade, a maioria das pessoas, né, gostariam de ter uma condição financeira melhor. Aí todo mundo fala assim, eu quero estar estável. Não, nunca queira estar estável, porque estabilidade, você não sabe o seu nível para que você deseje a estabilidade. Se você hoje, por exemplo, está num estado ruim financeiro e você fala, eu quero estar estável, ela estabiliza ali. Então você tem que estar pensando e acreditando na evolução, no crescimento e na expansão. Então estabilidade é uma coisa que você precisa parar para pensar se é o que você deseja, ok? Então, todo mundo quer ter uma condição financeira de prosperidade. Vamos usar o termo prosperidade para que você entenda, tá? A prosperidade tem uma frequência, tem uma certa frequência, ela tem uma gama ali, ela pode variar. Vou dar um exemplo besta, não vou ser preciso, vai. A prosperidade está entre 650 e 700 Hz, por exemplo. Mas se você está ali no 150, no 200, e você quer a prosperidade, você quer ter um nível de prosperidade elevada na tua vida, ok? Como é que você faz? É você que tem que subir frequencialmente até o nível da prosperidade, ou a prosperidade vai descer a frequência dela para o seu nível? Consegui fazer você entender que aquilo que você quer fatalmente tem uma frequência correta. E você precisa ressoar ou estar ali, né, naquela frequência, ou mais para cima, ou mais para baixo um pouquinho, tem que estar ali, ó, oscilando dentro daquela faixa frequencial daquilo que você quer. Ah, eu quero um trabalho novo, eu quero prosperar profissionalmente. Então você precisa ressoar frequencialmente com aquela evolução profissional. E aqui fica outra dica, bastante importante para você. Nada na sua vida você vai adquirir se não tiver conhecimento. Até para melhorar de trabalho. Você não precisa expandir seu conhecimento. Como é que você vai superar o conhecimento, a vivência daquele que está acima de você? Como é que você vai conseguir um trabalho melhor, ganhar mais, se você não investir em conhecimento? Desculpe que eu vou te falar agora, o brasileiro não investe em conhecimento, muito raramente. O povo brasileiro é um povo que tem uma certa preguiça. Prefere festa, futebol, carnaval, balada de final de semana. São poucas as pessoas que se dedicam à prosperidade. E olha, prosperidade é uma palavra muito ampla. É uma palavra onde muitas coisas boas estão contidas. Só que para prosperar, exige que você se esforce, exige que você tenha sabedoria. Por que temos poucas pessoas hoje que são milionárias? O número de milionário pode crescer, mas são poucos os que se mantêm no nível de milionário. Quantas pessoas ganham na Mega Sena e voltam a ficar pobre? Por quê? Porque ela não está energeticamente alinhada com a riqueza. Essa pessoa não tem uma energia alinhada com a energia da riqueza. Por isso que muitas pessoas ganham na Mega Sena e depois voltam a ficar pobres novamente. Às vezes piores do que elas estavam quando ganharam. Então, para se manter no nível de riqueza, de prosperidade, de saúde, nós precisamos manter-nos energeticamente mais
elevados. Aí é que está aquele negócio nos 10 estados búdicos se manter entre os 5 maiores. É complicado, é difícil, mas é um exercício que temos que ter. Por isso que não há fórmula mágica, não existe um remédio para que a gente possa tomar agora uma pílula e acender a iluminação suprema na nossa vida. São estágios, são aprendizados, são entendimentos. Então por isso que eu falo, fiquem aqui, deem valor às pessoas que promovem esses conteúdos de sabedoria, porque isso é libertador, gente. Tá bom? Vamos continuar? O que é mudar a frequência? Eu estou fazendo yoga e me lembro de Ricardo. Estabeleço com ele a frequência. Me lembro de Gi. Já é outra frequência. Cada vibração entre duas pessoas é uma frequência diferente daqueles dois isolados possuem sozinhos. De 3, de 5. Agora imagine uma malta, um bando de pessoas odiando. Crucifica, crucifica. Imagina a torcida do Corinthians. Filho da mãe, isso tudo são... A gente deveria ter muito cuidado com isso. Mas assim, Gi, indo diretamente para a sua pergunta, sim, algumas terapias que eu... Bom, eu vou fazer a pausa aqui agora, porque eu acho que o contexto que eu gostaria que você entendesse, ele já passou. Aqui ele vai falar um pouco sobre terapias, vai falar sobre algumas outras coisitas a mais, mas o grosso modo ele já falou, eu já respondi a pergunta sobre o que as frequências podem ocasionar e trazer de benefícios, ok? E aí depois ele vai ter outros assuntozinhos, mas depois aí se você quiser busca aí no YouTube o entendimento que ele costuma passar através de outros vídeos, né? Então você vê que na frequência, as frequências são tão sérias que nós devemos tomar cuidado. Esse foi o último trechinho que ele falou. Imagina então uma turba de pessoas gritando crucifica, crucifica, como você pode levar isso a uma condição de prejudicar uma pessoa a ser crucificada, como foi o Mestre Jesus. Ou uma torcida, seja lá de que time for, em uníssono xingando uma pessoa, né? A quantidade de energia que você demanda. Então, tudo é energia. Nós precisamos tomar um cuidado muito sério com tudo isso. E aqui fica um alerta a você, né? Se você disparar uma arma contra uma pessoa, por exemplo, e você se arrepender, você consegue fazer retroceder aquilo que você disparou? Não, você não consegue. A mesma coisa quando você envia uma palavra negativa contra alguém. É como se aquilo fosse uma maldade, uma energia negativa que você emanou para aquela pessoa, seja um sentimento negativo, um ódio, mágoa, rancor, que mais? Inveja, é uma das piores energias do planeta. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente emana, principalmente contra as pessoas. Existe a lei do livre-arbítrio e a lei da causa e efeito. Então vamos tomar cuidado com as leis universais, porque elas de fato existem. Então quando você emana uma energia, quando você faz um pensamento negativo contra alguém, quando você faz um trabalho energético, e aí eu não vou entrar nesse vídeo no mérito da questão, eu só estou te chamando a atenção de que você precisa tomar muito cuidado com o que você fala para que você não cause nenhum tipo de problema ou prejuízo futuro para você, porque a energia, a partir do momento que você emana ou cria uma energia, ela pode ser considerada neutra, mas ela vai ter um efeito ou positivo ou negativo. Então, muito cuidado com isso, porque existe a lei da causa e efeito, e ela é uma lei que
funciona. Por isso eu, por exemplo, não faço o envio de reiki para ninguém que não me autorizou, por mais boa vontade que eu tenha, por mais que eu veja ou sinta que aquela pessoa precise. Tem pessoas no grupo que estão fazendo o tratamento e eu sei que ela precisa, mas se ela não manifestou-se ali, dando a sua autorização para receber aquele reiki específico que eu vou fazer para aquela situação geral, eu não vou fazer, eu não vou botar o nome dela na lista. Porque eu respeito a lei do livre-arbítrio, porque eu tenho receio da lei da causa e efeito. Eu vou estar interferindo na vida de uma pessoa, por mais que eu tenha boa vontade e queira ajudar aquela pessoa. Ok, pessoal? Então vamos tomar cuidado com isso. E mais uma vez eu peço, se esse conteúdo ressoou, né, eu consegui te manter aqui até o momento, você entendeu, né, os benefícios, ou queira vir participar do grupo do WhatsApp para periodicamente receber esse reiki que é feito gratuito, mesmo que você não faça nenhum tipo de tratamento, a única coisa que eu peço em troca, como energia de troca, porque tudo no nosso planeta é energia e tudo é energia de troca. Você não trabalha de graça, você não faz nada, né, nenhum trabalho sem ter um benefício. Todo mundo tem que ter o seu benefício. O único benefício que eu peço que você retribua é seguindo o nosso canal, é curtindo, compartilhando, trazendo mais pessoas para que nós consigamos fazer com que a maioria das pessoas passem a vibrar melhor para tornar, né, as energias do nosso planeta melhor, que já estão tão bombardeadas de caos, de coisas negativas, de controvérsias e doentes. Nós precisamos melhorar para que possamos todos, uma grande maioria, acordar e despertar, né, para essa transição planetária que estamos vivenciando no momento. Tá bom, pessoal? Bom, todos os vídeos aqui costumam ter em média de 60 minutos, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Então, agradeço demais você que ficou aqui até o momento. Espero ter conseguido trazer você para acompanhar-nos ou acompanhar outros canais, assim como o Janval. E até a próxima semana, onde viremos aqui com outros temas, com outros entendimentos e ensinamentos. Gratidão, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Até lá!